Boa noite, Célia. Boa noite, Diguinho. E aí, Tudo irmã, bom? tudo bem? Tudo, graças a Deus. Preparada? Sim, Feliz em ter a sua companhia. Para o tema de hoje, não há pessoa melhor. Eu vou ficar sobrando aqui. vai nada, vai nada. Você tem tantas partilhas para falar daquela pessoa abençoada, Maravilhosa. pequenininha. Vamos lá então, né? Vamos chamar nossa convidada, Vamos. Lurdinha. Olá, boa noite. Boa noite, Lurdinha. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Lurdinha que não é nova por aqui, né? Isso. Então, Lurdinha, o nosso tema hoje, né, é o dom da maternidade, né? Mas antes de a gente puxar esse assunto, né? Sim. Se apresente para nós, apesar de não ser nova aqui, né? Então, eu sou Lurdinha, sou casada com o Murilo, nós temos 5 filhos, nós temos 4 aqui e eu estou esperando o quinto, né? Graças a Deus. E hoje, atualmente, eu sou consagrada também de uma comunidade, né? Comunidade Filhos da Misericórdia, aqui mesmo na nossa cidade. E a gente está aí nesse trabalho de evangelização, né, evangelizando naquilo que Deus quer, né, naquilo que Deus pede. E também diante daquilo que Deus nos chama primeiro, né, daquilo que Deus me chamou primeiro, que foi a minha família. Né? Então, é isso. Maravilha, Lurdinha. Então vamos começar, né, sobre o tema, né? Descreve um pouco para nós, então, né, a sua experiência aí como mãe, como esse dom da maternidade. Certo. Eu começo dizendo por uma passagem de São Paulo, né, que diz que a mulher será salva pela maternidade. Lá em 1 Timóteo, no versículo 2, no capítulo 15, ele diz isso. Então, eu me agarro muito nessa passagem para poder viver a minha maternidade, né? Porque diante dos desafios, diante dos sacrifícios que a gente vai encontrando ao longo do caminho, eu entendi que existe um sobrenatural nisso tudo. E quando a gente entende isso, a gente passa por essa graça de uma forma mais leve, né? Sem romantizar as coisas, sabendo que existem dificuldades, né? Mas a gente consegue superar esses obstáculos e, né, viver. Então, desde o início, eu me apeguei a essa passagem de São Paulo, mesmo antes de ser mãe. Eu comecei a minha caminhada, né, quando eu me casei, a gente já queria ter filhos, mas os planos de Deus não eram os mesmos nossos. E a gente começou essa caminhada, né, essa luta de querer que eles viessem, mas não acontecia, né? A gravidez não acontecia. Mas a mulher, ela já carrega, né? Isso acho que desde quando Deus, né, nos cria, ele já coloca na mulher essa graça mesmo da maternidade, né? Seja ela espiritual, seja ela né, de gerar os filhos mesmo em si. E a gente foi caminhando e tudo, e eu vivendo essa maternidade, esse desejo de querer, né, que os filhos viessem, mas não vinham. E essa passagem foi o que foi mexendo comigo, né, o que foi me ajudando mesmo a experimentar tudo isso. E eu dizia para o meu esposo, né, eu falava, meu Deus do céu, como que pode, né, a gente querer tanto uma coisa que parece que não está no nosso controle, não estava mesmo. Né? Não estava mesmo. E a gente procurou métodos, a gente, né, procurou médicos, a gente saiu da nossa cidade, fez muitos exames, né, para saber se tinha algo errado conosco e não tinha nada. Nós não tínhamos
absolutamente nada de errado. Mas os filhos não vinham. E aí, eu costumo dizer que quando a gente casa, o marido e a mulher, ele precisa ser suporte um para o outro, né? E foi isso que foi me ajudando, né? Porque o Murilo, meu esposo, foi suporte para mim, né? Nesse tempo. A gente costuma até brincar que nesse tempo ele foi Abraão. Enquanto a fé dele estava alta, a minha estava, né, baixíssima, porque eu acho que, assim, por eu ser mulher, o sentimento é mais aflorado, né? Então foi muito difícil esse tempo de espera. Veio 1 ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada, 4 anos nada, 6 anos. 6 anos esperando. Quando deu 6 anos, o milagre aconteceu na nossa vida e a gente teve a graça de ter. Depois de um último diagnóstico, na verdade, a gente fez uma última tentativa de um médico diferente. E o diagnóstico dele foi que a gente tinha uma infertilidade sem causa aparente. E eu pensei, meu Deus do céu, como assim? Né? Não tem nem o que investigar. E o Murilo sempre com a fé de Abraão, nós vamos ter, calma, nós vamos conseguir. É só ter fé, a gente vai conseguir. Né? A gente se casou e Deus derramou sobre nós essa graça, nós vamos ser pais. E eu falava com ele, amém, amém, mas assim, aquele amém, né, que eu pensava, meu Deus do céu, não vai dar certo. E essa passagem, né, sempre me ajudando e tudo, e eu falava, Senhor, é pelos filhos que, né, que o Senhor mandar, que o Senhor vai me ajudar a chegar no céu, é por eles, eu sempre quis ser mãe. Né, esse é o meu desejo desde criança, sempre gostei de criança, enfim, né, fui crescendo com esse desejo. Quando chegou 6 anos, nesse último diagnóstico, a gente recebeu uma visita de um sacerdote, amigo nosso, né, de muito tempo. E ele falou assim, Lurdinha, e aí, já conseguiu engravidar? Falei, não, padre, ainda não. Aí ele falou assim, não, eu estou indo para a Unai e eu quero rezar por vocês. Falei, tá bom, padre, né, a gente está aberto. Enfim, ele veio, né? Foi assim um momento muito profundo, né? Diante de Jesus sacramentado. E ele assim foi muito muito profético mesmo, sabe? Na oração dele, nas palavras dele. E ele foi uma visita de Deus para nós. Eu digo que ele foi assim aquele último momento onde você pensa assim, meu Deus do céu, o Senhor não me vê, o Senhor não me escuta, o Senhor não está comigo. E o padre veio para provar que Jesus, nesses 6 anos de caminhada, sempre esteve conosco. E esse tempo, né, para que eu fosse essa mãe hoje que eu sou, né, para que eu vivesse tudo isso que eu vivo com os meus filhos, o desejo que eu tenho com eles, para que eu me tornasse hoje a mulher que eu sou, eu precisava passar por esse tempo de espera. Às vezes a gente não compreende, né? As esperas da nossa vida, mas é necessário, né? É necessário passar por eles. E eu digo que esse tempo de espera foi assim um forjar mesmo, sabe? De me tornar, de me fazer uma mulher diferente, de me fazer, porque não é só o desejo de ser mãe, mas a gente precisa mudar em nós muitas coisas, né? Então esse tempo me ajudou bastante. E quando o padre veio, rezou por nós, né, Deus foi mostrando muitas coisas espirituais assim à nossa volta. E sempre quando eu conto esse testemunho, né, eu digo que às vezes a gente dá tanta importância para as coisas aqui mesmo da Terra, porque é a nossa realidade, né? E a gente esquece dessas coisas espirituais que também estão à nossa volta, que podem, né, atrapalhar de alguma forma e tudo. Então a palavra diz, né, para a gente ficar atentos, porque o demônio anda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Sim. E quando a gente tem um desejo muito grande, né, de algo que é tremendo, assim, que é vontade de Deus, a gente precisa ficar alerta com essas coisas.
E eu mais o meu esposo, nessa visita do padre, foi entendendo que, de certa forma, havia muitas coisas espirituais diante desse sonho, desse desejo nosso. E quando o padre rezou, foi assim, né, revelado muitas coisas diante disso, né, da nossa vida, assim, espiritualmente mesmo, coisas que a gente não tinha noção, coisas dos nossos antepassados que foram marcando a vida, né, dos familiares e tudo, até chegar em nós. E isso nos travava. E ele, com a autoridade dele, né, no momento da oração, ele até falou, né, com a minha autoridade eu retiro agora todas essas coisas espirituais que estão cercando a vida de vocês. Vocês serão pais. Né? Não existe isso de infertilidade sem causa aparente. Existem problemas que a gente trata, mas não existe isso, né? E aquela oração foi assim, abrir as portas para nós, tanto na nossa fé, quanto na questão mesmo humana. Deus, de fato, né, estava conosco naquele momento, assim, muito, muito, como é que fala? Muito assim, real, né, onde a gente poderia tocar, vamos dizer assim. Logo depois da visita dele, 3 meses depois, eu estava grávida do primeiro filho. Então, assim, o nosso primeiro filho, ele recebeu o nome de Rafael, porque por causa, né, do anjo Rafael e pelo significado do nome, né? Deus curou. Então, de fato, o Rafael chegou para curar a nossa vida, né? Para curar os nossos corações, dessa espera, de tudo que a gente viveu. E logo em seguida veio todos os outros. Então, assim, basicamente, né, esse foi o início da minha maternidade, sabe? Mas ela começou, tem um livro que diz que a maternidade ela precisa começar uns 20 anos antes na vida da mulher. E é bem isso, né? Porque primeiro a maternidade, antes dos filhos virem, ela transforma a mulher. Depois, com a mulher transformada, ela transforma os filhos. Então, a minha história aí de início foi isso, né? Essa espera de 6 anos. E logo depois foi chegando os filhos. Que linda história, né? Como Deus cuida da gente de um jeito tão precioso, né? Tão maravilhoso. E nesse tempo ele vai modelando a vida da gente. E você falou que teve o Rafael primeiro, né? E quantos filhos você tem, Lourdinha? Então, aí logo depois do Rafael, 10, eu pensava assim, meu Deus, 6 anos depois eu vou ter o segundo, né? Meu Jesus, como é que vai ser isso? 10 meses que o Rafael estava aqui com a gente, eu descobri que eu estava grávida de novo. E assim, sem nada, sem pensar, sem nada. Foi uma surpresa. E veio Matias, presente de Deus, né? Porque realmente ele foi uma surpresa para nós. Para quem esperou 6 anos, 10 meses depois de estar grávida do segundo, foi uma surpresa, de fato, um presente. 10 meses depois do Matias, chega outro, o Emanuel. E o Emanuel, assim, ele é diferente, sabe? Para nós, assim, não sei explicar, mas o Emanuel, cada nome traz um significado para nós, né? O Emanuel realmente é Deus conosco mesmo, no jeito de falar, no jeito, né, dele ser. E eu estava pregando um retiro para mulheres em Vazante, Minas Gerais, aqui em Minas, aí contando, né, o meu testemunho e tudo, e o meu filho mais velho, o Rafael, tinha entrado na escola. E eu falei, gente, o Emanuel está com 10 meses. Aí contei que os outros também, né, foi nessa época. O Emanuel está com 10 meses, mas eu não sei de nada não. E tudo. Aí voltei para casa. E o Rafael falou assim, mamãe, por que a senhora não arruma uma menininha para nós? Eu falei, meu filho, quem dá os filhos é Deus, a gente não escolhe. Não, mamãe, eu vou pedir para Deus então uma menina. Porque lá na minha sala da escola tem um monte de menina e elas são bonitas e eu quero uma irmã também muito bonita. Falei, tá bom, pede para Jesus. Quando eu saí do meu quarto, que eu tinha conversado com ele, eu passei na sala, ele estava ajoelhado em frente ao quadro que a gente tem de Jesus misericordioso. Eu falei, o que você está fazendo aí, Rafael? Ele, uai, estou pedindo para Jesus. Falei, então beleza, amém.
Passando uns dias, eu descubro que eu estava grávida. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou contar para esse menino que eu tô grávida, mas que é só Deus que sabe o que, que vai ser. E ele tá doido, né? E aí a gente contou para ele ficou muito feliz. E ele falou, mãe, é menina. Eu falei, filha, aí já é demais, né? A gente não pode fazer isso. Qualquer um que vier é muito bom, um presente. Não, é menina, eu pedi foi menina. Pois era uma menina. E aí veio para nós a Kiara, que também traz, assim, foi a docilidade da nossa casa, né? A gente precisava dessa docilidade. Acostumada a mexer com o menino o tempo inteiro, o menino daquele jeito para cá e para lá. Aí veio uma menina, né? Diferente, doce, e a gente tinha que reestruturar todo o nosso coração, todo o nosso jeito de mexer, de lidar com os meninos para lidar com ela, né? E ela, assim, é a alegria da casa. E aí, agora, há poucos meses, eu descubro que eu estou esperando, então, o 5º filho, né? Que também foi uma surpresa muito grande para nós. O Rafael, que é o mais velho, ele sempre fala, não, mamãe, a gente vai ser mãe de muitos filhos. A senhora vai ser mãe de muitos filhos, porque casa boa é casa cheia. Eu falo, meu filho do céu, Deus tem que dar muita saúde para nós, né? Para a gente conseguir. Mas assim, a gente vê a alegria deles, né? Que também faz parte da nossa alegria. Enquanto o mundo inteiro desaba na nossa cabeça por ter muitos filhos, né? A gente percebe que existe dentro de casa um suporte, né? Sim. Mesmo que eles sejam crianças, eles são suporte para nós. Sim. É Deus agindo. E aí veio os outros. Agora a gente não sabe o que é, mas o que, né, viesse será bem-vindo. Maravilha, Lourdinha. Lourdinha, você disse aí, né, que antes mesmo da maternidade, né, tem uma transformação, né? Eu coloco aqui 2 perguntas, né? A primeira é, qual é essa missão, né, depois da maternidade? E antes dessa maternidade, né, você se apresenta lá, eu dei uma olhada no seu Instagram, e lá tá assim, né, que você ajuda mulheres e mães a se fortalecerem no relacionamento com Deus, né? Então, como é que é essa ajuda também antes da maternidade para mulheres, né? E quando é mãe, também qual é essa missão como mãe? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o nosso papel, sabe? O papel que Deus nos deu, né? Ao nos criar. Deus não nos cria simplesmente, né, por nada. Ele tem um propósito para nós. É isso que eu tento ajudar as mulheres, né, nos encontros, nas partilhas, nas conversas, fazendo com que elas entendam que elas têm que Deus tem um projeto para a vida delas, seja elas casadas e mães, ou seja elas simplesmente por serem mulheres, né, por trabalharem, por lidarem, né, com a sociedade em si. Elas têm um papel, nós temos um papel importante. Então, antes disso, antes da maternidade, nós somos criadas por Deus para exercer uma função aqui nessa terra, né? Então, de ser, por exemplo, de ser luz na vida do outro. A mulher é chamada a ser luz. Eu costumo dizer já que a mãe, na vida dos filhos, ela é chamada a ser como aquela lâmpada do sacrário, né? A lâmpada do sacrário nos indica que ali está Jesus. E a mulher, a mãe de família, ela indica na vida do filho. Ela tem que ser aquela luz, ela tem que ser um farol para indicar o caminho certo, né? Para guiar ele no caminho certo. Então, quando eu ajudo essas mulheres, né, dessa forma, eu tento fazer com que elas entendam isso, porque hoje o mundo não quer nos ensinar, o mundo não está brincando conosco, ele não vai nos ensinar a viver o nosso papel, pelo contrário, ele até fugiu a palavra, mas ele descaracteriza aquilo que é vontade de Deus, que é projeto de Deus para a nossa vida. Então, a gente tem que fazer todo um reverso na vida dessas mulheres que chegam,
né? Fazendo com que elas entendam que elas são uma criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, criada para um propósito, né? A palavra diz que a mulher foi criada para ser auxílio. Então, nós somos auxílio, nós somos socorro. Eu gosto até de partilhar, uma vez que eu chamei todas as mulheres da minha comunidade, porque Deus me inspirou um encontro, né, para a gente fazer para fora, era um encontro até de cura, né, da afetividade. E chamei todas as mulheres da minha comunidade, né, e outras convidadas também que não faziam parte da comunidade, mas que estavam ali no nosso ciclo de amizade, para poderem, junto comigo, fazer com que isso desse certo, né? E quando a gente reuniu, eu pedi para que elas partilhassem como elas estavam, porque uma mulher curada cura, uma mulher ferida fere. Então a gente precisa estar bem para poder doar, né, algo. E eu pedi para que todas partilhassem. Quando elas foi partilhando, né, na partilha delas eu percebi que elas estavam precisando daquilo que Deus havia inspirado. E eu entendi que não era para fora, que era para dentro. E aí, quando elas foram partilhando, olha, eu tô assim, eu tô desse jeito, né? Eu tô sofrendo dessa questão, a minha vida tá assim, né? Até a expressão assim, a minha vida tá bagunçada, a minha vida tá uma desordem, eu não sei como eu faço, eu tô assim. Algumas até em meio às lágrimas, né? Do sofrimento e tudo na partilha. E eu levantei nessa hora. E antes disso, olha para você ver, antes disso, eu havia partilhado com uma amiga minha, eu tinha mandado uma mensagem para ela, né, na correria do dia, mandei uma mensagem para ela e falei assim: como que a gente sabe que algo é de Deus? Porque Deus havia me inspirado esse encontro, né, essa forma, mas sabe que existe aquela dúvida ainda, porque eu precisava de pessoas para ajudar. E eu mandei para ela: como que a gente sabe que algo é de Deus? Né? Porque aquele medo de quebrar a cara, ou sei lá, de colocar o pé e não ter chão. E eu falei assim: como que a gente sabe que algo é de Deus? Aí ela falou: Luzinha, a gente percebe que algo é de Deus quando as pessoas, sei lá, precisam, né? A gente faz alguma coisa, as pessoas precisam e você entende que era vontade de Deus. Você ajudou essas pessoas. Fiquei com essa resposta no meu coração e fui para essa reunião. Quando eu escutei elas, eu me levantei e falei, olhei ela, inclusive ela estava, eu olhei para ela e falei assim: agora eu entendo o que é de Deus. É quando realmente as pessoas estão precisando. E eu me levantei naquele dia, eu falei assim: gente, como a gente vai fazer algo para fora se nós primeiro estamos precisando? Né, E aí foi quando eu falei para elas: uma mulher curada, ela cura, ela ajuda, ela transforma, mas uma mulher ferida, ela precisa se curar, né? Falei: é por isso que nós estamos do jeito que estamos ao nosso redor, porque as mulheres que foram chamadas para serem auxílios estão doentes. A gente vai auxiliar o quê? A gente vai socorrer quem? Um doente não socorre outro. E aí eu falei: nós precisamos nos erguer primeiro. Eu falei: o encontro vai ser para nós primeiro, depois ele vai ser externo. Foi quando eu preparei, né, o encontro para nós interno, que foi assim muito bonito, sabe? Muito bom, assim. Você não tem palavras, na verdade. Eu me senti a pior, não foi a pior, mas eu me senti a mais miserável, porque a gente tentou todas as pessoas para vir fazer o encontro, para dar o encontro, e ninguém podia. E eu falei assim: gente, ninguém pode, então vai ter que ser eu, né? Eu vou ter que preparar aqui. E é como se Deus falasse, né, que ele queria desse jeito, né? Desde o início, é como se ele falasse assim: eu te inspirei desde o início, né? Eu quero que você ajude. E foi quando, assim, tomei aquele impulso mesmo, sabe, de viver a minha missão. Existia ali um desejo de Deus para minha vida, sabe? Assim, sem vanglória mesmo, sem nada, porque às vezes eu acho que eu faço menos da metade do que Deus pede de mim, mesmo pelas minhas fraquezas, misérias, pelos meus medos.
mas foi ali um pontapé para entender que realmente existia sobre, né, sobre mim um desejo de Deus, como existe também na vida de todas as mulheres, na qual a gente faz, né, os encontros e tudo. Então é isso que eu tento passar para elas, né, essa graça. Já na mãe, né, na mulher que está ali, que tem o filho, é assim, eu costumo falar com elas, né, partilhar com elas que existe um sobrenatural de Deus na vida de cada mãe. É assim, existe aquela frase, né, tão famosa que as pessoas falam, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe. A gente às vezes não está preparada para isso, mas nasce, né? E realmente, porque existe uma graça sobre nós, uma graça de Deus, né? Tanto quanto nas dificuldades, nos sacrifícios, no dia a dia, e assim nesse desejo da educação dos filhos para o céu, né? Porque também a gente tem que entender que a mãe cristã ela é chamada a, a, a uma graça, né, por Deus, de educar os filhos para o céu. Hoje, às vezes, a gente vê muitas mães preocupadas com o que o filho vai ser, um médico, um doutor, um advogado, né, bem-sucedido, alguém que vai ganhar muito dinheiro, um engenheiro, você tem que estudar, filho, você... Não, realmente, os filhos têm mesmo, né, que estudar, tem que ser alguém na vida, tem que pensar em alguma profissão, tem. Mas isso é consequência daquilo que primeiro Deus quer deles, né? Então, eu costumo olhar para os meus filhos e eu não vejo assim, igual eu tenho 4 aqui, né? Um ainda está no ventre, mas eu não costumo ver eles como, sei lá, como os dias passando. Eu me preocupo com isso, sabe? Eu olho para cada um deles, cada um com a sua personalidade, com a sua natureza, cada um precisando ser educado de um jeito, em um lugar, uma área da vida deles. E eu percebo que às vezes não, eu não posso perder tempo com isso, sabe? A maternidade ela vai além disso, né? Não é só colocar o filho no mundo, dar comida, dar roupa, não deixar morrer de fome, não é só isso. Eu comecei a escrever um devocionário para mães, um devocionário assim de bolso mesmo, sabe? Que a mãe tivesse a oportunidade de levar numa bolsa e abrir ele numa fila de banco, sabe? Num consultório, sei lá, rezar e meditar aquilo ali. E assim, não, e eu coloco lá, né, que a maternidade não é só essas questões que hoje a gente vê falar tanto, né? Que é a questão da higiene, do sono, de estar bem equilibrada, a alimentação e tudo, mas ela vai além, né? A mãe na vida do filho vai além. Quando você recebe o filho ali, né, nasceu, ou sei lá, a maternidade, mesmo quando você adota, né, a mãe adotiva ali, quando ela recebe o filho, quando ela olha para aquela criança, ela tem que entender que existe uma missão sobrenatural para aquela criança, né? E que essa missão ela vem de Deus. Então é preciso ter um coração aberto, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil viver isso. Esse é um dia de cada vez. E o mundo que a gente vive hoje não nos ajuda nem um pouquinho. Então, assim, a gente ajudando dentro e o mundo lá fora quebrando tudo aquilo que você ensinou dentro. E a gente tem que fazer todo um trabalho de novo. Igual eu vejo os meus filhos indo para a escola, e às vezes eles chegam com umas coisas que eu penso, meu Deus do céu, o que eu ensinei para esse menino? Sabe? A gente tem que fazer o trabalho todo de novo, mesmo cansada, mesmo tendo mesmo tendo falado 1000 vezes, a gente tem que falar 1001 vezes. Porque é uma missão, né? É minha missão. E missão precisa ser concluída, né? Então, Sim. às vezes é no céu, mas ela precisa ser concluída. Lodinha, você tem esse objetivo, né, de formar mulheres, mães, e assim, eu estava ouvindo você falar e retomando a minha vida, né, porque eu tenho 4, só que os meus 4 filhos, eles já são adultos, um é da comunidade,
que é o meu único filho homem. Eu sou o contrário de você, são 3 mulheres e um homem. Então você estava falando, e eu retomando minha vida, né? Quando eu era adolescente, eu falava assim, meu Deus, eu quero ter muitos filhos. Adolescente mesmo, assim, de 13 anos, eu falava, quando eu casar um dia, eu quero ter muitos filhos. Porque, como eu sou adotada, eu olhava para minha família, que me acolheu e me amou, e é tudo para mim, a minha família adotiva, eu olhava e não via ninguém parecido comigo, sabe? Porque eu sou mais morena e eles são mais brancos, olhos claros. E eu falava assim, meu Deus, eu e Deus, quando eu casar um dia, eu quero ter muitos filhos que se pareçam muito comigo. Então, hoje eu tenho esses 4 filhos e tenho 6 netos. E as minhas netas são a minha cara. Pode falar, Diguinho. Aí as minhas filhas falam, mamãe, não parece. Eu falei, parece porque é promessa de Deus na minha vida, que todo mundo que viesse seria a minha cara. Porque eu tomei posse disso, que foi Deus que me deu eles, sabe? Eu casei muito cedo. Mas foi igual você falou assim, nasceu uma mãe com 18 anos. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e nasceu a Célia mãe. E ontem minha filha estava aqui em casa, 34 anos, e eu abraçando ela e, sabe, eu fico abraçando assim como se fosse um bebê, e aí ela fica, ai mãe. Aí a gente até tirou umas fotos que ela até postou no Instagram dela, que eu tô tipo amassando ela assim, ela tipo, eles são tudo para mim. São os melhores adultos que eu conheço. E eu lembro que eu fiz isso, assim, eu estou partilhando a minha experiência diante da sua, porque a sua é tão bela que eu me vejo em você quando eu era mais nova, sabe? Com esse, tudo que eu vejo que riqueza, assim, como é bom você optar em entregar a sua vida para Deus, né? Senhor, eis-me aqui, eu quero ser mãe, eu vou cuidar do seu filho, e foi isso que eu fiz. Eu fiquei grávida com 18, aí eu, meu Deus, eu não vou dar conta, mas aí eu lembro da oração de joelho no chão, falando, Senhor, é a sua filha que eu vou cuidar. O Senhor me ensina, o Senhor me ajuda, o Senhor me mostra. E hoje é uma adulta de 34 anos, sensacional. E sempre foi. Aí depois dela veio o Igor, que o Diguinho conhece. E você falando de palavras de mãe, ser mãe de bênção, né? De palavras, de atitudes. Eu lembro que eu chamava meu filho, eu nem gosto de lembrar isso, mas é um testemunho. Eu chamava ele de danado. Porque pensa como ele dava trabalho. Ele fez 3, né, vou expor o Igor aqui, Diguinho. Ele fez 3 lavagens estomacal, ele levava choque, ele comia terra, ele criava tatu-bola numa caixa. Ele era assim, sabe? Aí eu chamava ele assim, porque ele dava um trabalho. Minha mãe falava, sério, eu vou pegar esse menino, não aguento mais, ele me dá um trabalho. Aí uma senhora ouviu eu falando esse nome. Falou para minha filha, quando você chegar em casa, pega um dicionário, porque na época a gente tinha celular, né? E olha o que, que você está chamando seu filho. Olha de quê? Aí eu vi, né? Quando eu li, vocês devem saber o que, que é. E eu olhei aquilo ali e falei, Deus, eu pedi para o Senhor me mostrar como cuidar dos seus filhos. Eu estou chamando seus filhos disso, né? Os meus filhos que o Senhor me deu. Então eu comecei a chamar ele de abençoado. Hoje o Diguinho sabe, é um adulto sensacional. Não é, Diguinho? Sim. Ele é uma benção. Aí depois veio minha outra filha, a Aline, né, que tem gêmeas e uma neném, tem 3 filhos. E a Maria, que mora comigo, que tem a mãe da Milena. A Taiane é mãe da Beatriz e o Igor é mãe do Emanuel, que está no céu. Então, esses 6 netos, esses 4 filhos e 6 netos na minha vida, foram toda a resposta de Deus, de uma pessoa que não tinha ninguém. Porque quando eu fui adotada, minha mãe falou que chegava lá, eu estava no lugar lá numa rede, sabe? Ela abriu a rede assim, quando foi me ver, eu estava lá toda suja, gofada, fralda suja, chorando. E ela falou que foi amor à primeira vista. Então, eu sempre me senti muito cuidada por Deus, sabe? E a maternidade para mim assim é tudo hoje, mais do que assim, é ver como Deus foi generoso, como é que eu consegui. Todos 4 têm faculdade, fazer faculdade. Hoje eu estava até conversando com minha filha, como é que eu trabalhava em 2 escolas, fazer faculdade, eles iam comigo e eles eram, sabe, amigos, eles sempre foram muito próximos, eles são assim, como é importante ser de Deus, né? Entregar os filhos para Deus. E eu sou professora de criancinhas hoje, de 2, 3 anos.
Então eu fico, são da idade dos meus netos, nas minhas netas, na verdade. Eu fico vendo essa maternidade bonita que é a sua, que tem muitas mães, mas aquela outra que dá só presente, dá as coisas, a criança vive, né, não abandonada, mas solitária, né, não tem esse aconchego. E a gente vai vendo as histórias, né? Você falando que cuida de histórias de mães, histórias de mulheres, e vai ajudando a ver a beleza de Deus. Você coloca no seu Instagram isso, você tem um, uma parte lá que você colocou quem sou eu, e você coloca isso, né? Ensinar a rezar, falar de Deus, a mostrar tantas coisas belas para as mulheres. Você não sabe o tanto de beleza que você me mostrou enquanto você partilhava. De ver a minha história, né? E eu fico imaginando as mulheres, né, Diguinho? Esse exemplo de mulher, né? De mulher cristã, modesta, de ser mãe, de ser esposa, de esperar em Deus. Como você faz a diferença na vida das pessoas? Porque eu, com a história, eu vou falar que eu tenho idade de ser sua mãe, né? Porque eu tenho essa de quando, como eu tive filho cedo, e todo mundo que tem filho novo, eu falo, a gente tem idade de ser a mãe do Diguinho, a mãe, mas eu tenho idade, o Tainan, eu sou a filha mais velha da comunidade. Eu sou a mais velha lá da casa, né? Mas assim, você traz essas palavras que vai ajudando até quem não é que eu tenho experiência, né? Mas assim, você vai ajudando a afirmar isso. Não, é isso que eu sou, é isso que Deus tem para mim. Você foi me trazendo isso. É essa história, né? Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou professora, eu sou uma mulher, porque às vezes eu mesmo nessa idade fico, meu Deus, eu sofri muito preconceito. Da minha filha mais velha, eu tive depressão, grávida, porque as pessoas falavam, meu Deus, uma mulher num tempo desse, tendo 4 filhos, eu entrava nos lugares carregando os 3 andando perto de mim, e grávida, as pessoas falavam, eu escutava assim, bochichos, o que você deve escutar. Mas assim, você tem essa maturidade de, né? Eu não tinha, eu me senti tão pequena que se eu estivesse passando numa rua, tivesse um monte de gente, eu tivesse que passar com 3 filhos e grávida de um, eu dava a volta na rua, lá no mundão, para não ser humilhado. Eu sofri muito humilhação, assim, dentro de casa, de ouvir uma pessoa falar assim: você nasceu só para ter filho? Sua vida é só para ter filho? E sua profissão? E seu trabalho? Então, eu sofri muito com isso. Então, eu só quero te falar isso. Eu nem sei o que perguntar. Eu quero só te agradecer. Que você foi retomando a minha vida e vendo isso. Que Deus tem isso em mim para passar para os outros, né? Você falando como é importante isso passar, mesmo diante de tantas lutas, que ser mãe de adultos, você quer ajudar os 4, tem hora que eu quero ajudar eles, eu fico rezando e todo dia eu rezo assim, Senhor, o que eu faço? Rezo pelo Igor, pela família dele, pela Aline família, pela Taina família, a Aline a Maria família, eu fico com o coração assim, sabe? Meu Deus, antes de dormir, eu vou na janela e falo, São Miguel Arcanjo, vai lá na casa do Igor, vai lá na casa da Aline, vai lá na casa da Tayane, vai lá no quarto onde a Maria tá. A gente fica nisso, né? Mas não é? A mãe só muda de endereço. Sim, Mas eu é fico, igual. meu Deus. Aí eu fico pensando, aí uma fala que tá faltando isso, aí eu vou lá e tento arrumar, sabe, Diguinho? E eu fico querendo ser, né, esse amor de Deus. Aí quando você falou de uma citação, tem uma citação para mim quando eu estava grávida, até para as outras mulheres que tem mais filhos. Eu sei que dá uma. Eu vou falar de verdade, porque eu sei. O corpo vai ficando cansado, né? Parece que as vitaminas foram embora tudo, e assim, a gestação, porque eu também fui tendo, né, uma atrás da outra. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Maria, que eu fiquei depressiva, eu tava muito mal. Eu tô falando mais do que a convidada, Lourdinha, me perdoa. Fica à vontade, irmã. Eu tava muito deprê, muito triste, triste. Eu era catequista e eu fui para o encontro de catequista de formação, né? Cheguei lá, Diguinho, eu tava numa tristeza, e eram as irmãzinhas de Belém, aquelas do manto azulzinho, tava formando. Aí eu sentei de um lado de uma mulher, e eu tô lá na tristeza, e era na minha comunidade, na minha igreja, na Sagrada Família. Aí uma mulher animada do meu lado, ela falou: "Ah, você tá grávida?"
tá pesada a barriga, fica sentada, eu, tá, tranquila. Ela, menina, mas eu tô tão feliz de estar do seu lado. Eu tenho 4 filhos. Eu amo ver mulher grávida, porque eu queria ter mais filho. E eu pensando, oh meu Deus, estou aqui quase para morrer, com o 4º filho, querendo não tá assim, olha a minha cabeça. Aí ela foi falou assim: a minha filha mais nova, ela estuda aqui no Jesus Maria José. Aí eu falei, ué, minha filha mais velha, dos 4, né? Estuda também. Aí ela falou o nome, eu falei o nome, as nossas filhas eram amigas, estudavam juntas na mesma sala. Então a gente é amiga até hoje, porque ela ficou séria. Aí comecei a falar que eu estava depressiva, porque era 4º filho. As pessoas, até na catequese mesmo, ficavam me humilhando, rindo de mim, que eu estava grávida de novo. Você não tem televisão em casa, não? Aqueles papos, né? Aí ela foi assim uma luz na minha vida, né? Porque eu tinha acabado, como eu estava muito triste, eu tinha acabado uns dias anteriores de ir no hospital, muito mal, e o médico falou assim: eu falei, você quer abortar? Aí eu assustei quando ele falou. Aí ele falou: não, porque se você quiser abortar, a gente faz agora, porque você devia estar agradecida a Deus, porque nem todo mundo tem 4 filhos. Tem gente que quer ter filho e não pode. Olha que riqueza. E ele era bem assim: olha que riqueza que Deus te mandou, 4 filhos. Levanta, coragem. Então, essas pessoas foram me ajudando, sabe? A levantar, porque eu fiquei muito triste. Daí, num desses momentos, eu abri a Bíblia e falei, Senhor, me ajuda, porque eu quero levantar. O médico fala uma coisa, uma pessoa que eu nem conheço fala. Aí eu abri no Salmo 127. Foi Deus falando assim, levanta, que eu tô com você. É aquele que fala, feliz do homem que tem o seu filho na juventude. Feliz do homem que tem muitos filhos. Eu só chorei, e a minha filha hoje é a minha companheira, essa 4ª. Porque os 3, eu vou chorar, porque mãe, se não chorar, não é mãe, né? Tô brincando, mas eu lembro disso tudo e eu vejo hoje, os 3 casaram, se foram, estão na família deles, né? Mas ela tá aqui comigo. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse ela, né? Como Deus, assim, cuida da gente em cada detalhe, que na hora a gente pensa, né? E ela tá aqui, é minha companheira, vai casar um dia, vai ter sua família, né, Diguinho? Mas eu não vou deixar nunca de ter eles como os meus amigos, porque eu sempre fui muito amiga deles, pequenininhos. Você tem 4, acho que você faz a mesma coisa, né? Isso eu faço com o Rafael, que ele gosta disso. A Kiara gosta disso, né? O Matias gosta disso. O Emanuel gosta disso. Emanuel, ó, os meninos vão ficar hoje, eu vou com você fazer isso. Você vai criando isso, cada um tem uma personalidade, um jeito, um temperamento, e você vai construindo esses laços de amor. Olha, Rafael, não conta para os seus irmãos, mas eu achei isso aqui. A sua cara. É nosso, ó, nosso, não o nosso segredo, que senão eles, né? Mas assim, ó, isso aqui é nosso. Só a gente faz isso, né? Então eles vão criando esse elo. Então, eu tenho esse elo com os meus melhores adultos, que são os meus 4 filhos. E eu vejo lindamente a sua história como a minha história. E a história de muita gente que está assistindo aqui, que é a história da mãe do Diguinho, que ele também tem falado da mãe dele, que é uma senhora sensacional. E isso acho que esse programa de maternidade são muitas histórias laçadas, né? De mães que se ajudam. Essa minha amiga que hoje os filhos dela já são, ela também tem netos, já tem os filhos já adultos, mas a gente vai vendo que quando a gente laça, quando é criança, cria essa base, né? Que beleza que é. Olha o Diguinho, que baita adulto ele é, porque tem uma mãe maravilhosa. Sim, maravilha, velho. Que testemunha, hein, Célia? É uma bênção. A gente puxando um pouco aí do seu testemunho, né? Eu queria que a Lourdinha falasse, né, como é que foi para ela, né, essa questão de tantos filhos de uma vez. Você já falou um pouco do mundo, né, como é que é hoje, né? Mas você tinha planos, né, de além de ser mãe, mais profissionais, talvez, ou não. Como é que foi para você a conciliar isso, né? De agora eu sou mãe de 1, 2, 3, 4, e aí você chegar à decisão, né, de ser só mãe, porque você hoje é só do lar, né? De casa, trabalha mais que quem é fechado.
Então, antes de ter eles, né, eu trabalhava como secretária, assim, e eu fazia faculdade de pedagogia, né, porque eu queria ser professora e tudo. Aí fazendo faculdade, trabalhando como secretária, inclusive eu trabalhei até uns 4 anos como secretária paroquial. Então, assim, era um trabalho muito bom, né? Estava lá, mas sempre pensando, meu Deus do céu, quando os filhos vierem, né? Como é que vai ser e tudo. Mas seguindo certinho, né? Fazendo a faculdade. E aí um dia, né, depois, quando eu namorava com o Murilo, eu falava com ele assim, a gente vai ter muitos filhos, né? E ele, nossa, você é doido? Eu acho que eu não dou conta, não. E eu falei, não, nós damos conta, nós vamos ter, né? E assim, porque a minha avó teve 14 filhos. Então eu ficava com aquilo na cabeça, né? Gente, como era bom eu sair daqui da minha cidade e ir para a cidade dela e reunir com todos os tios, os primos. Gente, não tinha coisa melhor. Eu ia assim, sabe, com o coração enorme, né, de vontade desse dia chegar logo, do ano, porque eu queria eles, e eu ficava deslumbrada. Para mim, a minha avó era assim, meu Deus, uma artista de cinema, como pode uma mulher desse jeito ter 14 filhos, todos reunidos? É muito bonito e tudo. Aí eu ficava assim, eu quero ser igual a minha avó, né? Eu quero ter muito filhos. Oh, meu Deus, Olha aí, eu Célia. quis não. Não era só Aí, você, não. Sim, e aí eu achava aquilo muito bonito e tudo. E eu falava, quando eu comecei a namorar, minha avó já tinha falecido, né? E aí as reuniões já não eram como eram antes, né? Porque aí a matriarca faleceu, então assim, cada um foi dispersando. Quando a gente ia para a casa de um, a gente via só uns 3, 5, né? Era poucos e tudo. E eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí quando eu comecei a namorar, eu falava, né, com meu esposo, não, a gente vai ter muitos filhos. E ele, não, vamos com calma, né? Vamos ter o primeiro para ver como é que vai ser. Eu falei, não, nós vamos ter muitos filhos, o que tal. E aí um dia, antes disso, né, a gente conversou, falei, olha, Deus ainda não nos deu, mas quando Ele nos dá, eu queria ter a oportunidade de ficar em casa com eles, de poder olhá-los de perto, né? Poder observar de perto a educação deles, o jeito deles e tudo. E que bom que Deus me deu essa oportunidade, sabe? Que bom, porque quando eu olho para os meus, hoje, né, ainda crianças, claro, mas quando eu olho para eles, eu percebo que vale a pena. Porque se tivesse outra pessoa no meu lugar, assim, agora eu digo, né, para as mulheres que precisam sair de casa, né, também, claro que não é o fim do mundo, né, elas precisam trabalhar, elas precisam sustentar, né, elas precisam, é uma necessidade. E Deus também, ele vê essa necessidade, né? E ele ajuda a mãe, né? Nenhuma mulher fica sem a luz de Deus. Mas aquelas que têm a oportunidade de ficar em casa, sim, também é um presente de Deus, né? E eu recebi esse presente de Deus de poder ficar em casa. Claro, eu costumo dizer que não é assim, nossa, eu fiquei em casa, eu tenho tudo que eu quero, né? A gente renuncia a muita coisa, né? Então, para poder viver isso, foi uma escolha minha, né? E graças a Deus, Deus me deu. Eu pedi para Deus, né? Falei, Senhor, quando o Senhor me der, me permite ficar em casa, eu quero educar os meus filhos. Porque aí eu falava para ele, tem uma frase de João 23, não sei se vocês já ouviram ela, que diz que dai-me mães cristãs e eu te darei filhos santos, né? Ele tem essa frase. E é um lema que eu carrego comigo, essa frase dele. E eu falava, Jesus, se o Senhor me der filhos, eu quero te devolver santos. Então eu preciso dessa oportunidade, né? De ficar em casa, de olhá-los de perto, de observar na criação, no jeito, nas virtudes, né? Que ainda não foram conquistadas, enfim, é muita coisa. E Deus me deu essa graça, sabe? De estar em casa de perto. Aí eu digo que se fosse outra pessoa que tivesse aqui em casa, né, no meu lugar, talvez hoje eu não poderia ajudar os meus filhos como eu ajudo de perto. Porque cada um é diferente, né? Eu noto a fraqueza de um já é a fortaleza de outro. Então, aquela fraqueza eu preciso ajudar. Que
Então, assim, não é uma educação geral, né? Eu vou dar uma educação geral. Gente, todo mundo olha para mim e a partir de hoje é assim. Não é assim. Cada um tem um jeito. Esses dias eu até postei no meu Instagram um meme, né? Quando a mãe fala com firmeza, aí o filho mais velho, chora até, aí o mais novo ri. Tipo, é o mesmo comando, mas eles absorvem de forma diferente. Eu falei, meu Deus do céu, é aqui em casa. Tem vezes que eu falo com firmeza e o mais velho nem é para ele, porque ele já sabe. Aí ele começa a chorar, ele faz um drama, meu Deus do céu. E o pequeno que precisa ouvir é o que começa a rir, sabe? Assim, para ele não tem nada acontecendo. Então, assim, a graça de estar em casa é essa, sabe? Eu percebo que é essa, que é de olhar cada um de um jeito. Por exemplo, de manhã eu rezava com eles juntos, né? Como eu rezo à noite para dormir. Mas de manhã eu fazia isso. Eu falei, gente, eles são únicos. Cada um foi escolhido a dedo por Deus. Eles são únicos. O que eu vou fazer? Vai acordando de um em um, eu vou colocando no meu colo, acordou o Matias, aí eu coloco no meu colo e eu rezo pelo Matias. Aí já sai. Depois acordo o Emanuel, eu venho, eu rezo pelo... É único, sabe? É uma oração única para cada um, né? Um desejo único. Até quando eu lembro que antes de ter os meninos, que eu comecei a engravidar, e eu engravidei do Rafael, eu pedia uma virtude para Deus sobre ele, né? Por exemplo, que o Rafael fosse caridoso, né? Que ele olhasse a vida das pessoas e que ele tivesse essa caridade, essa compaixão. Quando eu engravidei do Matias, já foi outra virtude que eu pedi para ele, porque ele seria único, né? Diferente do Rafa. Então eu pedi uma outra virtude. Quando veio o Emanuel, foi uma outra virtude que eu pedi. Então, assim, cada um é diferente, é único, sabe? E hoje, estar em casa é assim, é um presente de Deus para mim, que eu, assim, não é um mar de rosas, né? Não é, meu Deus do céu, 24 horas sorrindo, né? Vivendo assim alegria, mas é um presente de Deus, mesmo no cansaço, mesmo às vezes assim pensando que a gente vai se desesperar em algumas situações, né? Às vezes a gente quer só ficar caladinha, quietinha, sem nenhum grito, sem ninguém correndo, mas é entender que ali existe uma vontade de Deus e eu preciso viver, sabe? Célia, quando você falava, até me recordei, quando você falava, eu atendi uma mulher esses tempos, e ela falava assim, na verdade, eu me perguntava, eu falava, gente, será que existe ainda, será que os trabalhos que eu faço, o apostolado que eu faço, será que ajuda, né? Porque eu acho que todo mundo já está sabendo sobre isso, sobre maternidade, sobre ser mulher e tudo. Mas na verdade não, a gente se engana. Eu atendi uma mulher bem mais velha e ela falava assim, Ginha, eu tenho uma angústia muito grande no meu coração e eu queria que você me ajudasse. Olha, eu já servi todas as pastorais da igreja. Eu já fui de todos os movimentos. Eu busco algo que eu não consigo encontrar. Eu começo uma coisa e não termino. Eu começo, por exemplo, sou ministra da Eucaristia e logo eu desisto daquilo e tudo. E aí eu estou aqui para saber se eu começo um caminho vocacional na comunidade. Escutando a história dela, né? Aquilo que ela partilhou, eu falei, minha irmã, no primeiro atendimento, eu falei, minha irmã, agora não é hora de você assumir nada. Você precisa voltar para sua casa e viver aquilo que Deus quer de você, a sua maternidade. Ginha, mas os meus filhos estão todos grandes, eu tenho 2, um rapaz, uma moça, já estão na faculdade e tudo. Eu falei, não importa. Pela sua história, você vai viver, vai voltar para sua casa e vai viver a sua maternidade. Beleza. Partilhei com a mulher, né? A gente rezou junto e tudo, ela voltou. Recebo uma mensagem no meu celular, uma semana depois, não sei, 2 semanas depois, Luginha, eu preciso de outro atendimento. Falei, tá bom, vamos marcar. Marquei, a gente sentou. E aí, minha irmã? Ela falou, Luginha, como Deus foi generoso comigo naquela partida. Eu precisava voltar para casa. Ela falou assim, Luginha, aí ela me contou.
E aí ela falou, Lurdinha, eu sempre fui uma mulher que quando os meus filhos chegavam em casa da escola, eu sempre me preocupei se eles não iam sujar a casa, se eles não iam bagunçar as minhas coisas. Eu sempre lavei os sapatos para não sujar a casa. Eu sempre fui aquela mãe preocupada com as coisas, mas não com eles. Eu nunca fiz um almoço, sempre pedia. Eu nunca fiz um bolo, eu sempre comprava. E os meus filhos cresceram. Eu trabalhando fora, fazendo as coisas, sendo essa mãe de caminhada, de movimento, de pastoral, enfim, de coisas. Falei, é mesmo. Aí ela falou assim, Lurdinha, essa semana eu fiz o primeiro bolo lá em casa. Eu fiz uma janta. O meu filho, que faz faculdade, no outro dia me falou, mãe, eu nunca comi uma comida tão gostosa igual a sua. Como pode, mãe? Que falta que me fez. E aí ela falou que foi uma cura para o coração dela, porque ela precisava viver isso, só que né, com as coisas, com as fraquezas, com as dificuldades, ela não estava entendendo o lugar dela. Né? E ela veio agradecer. E aí, quando eu partilhava isso com ela, né, eu fui entendendo dentro de mim, eu falei, meu Deus do céu, a gente ainda precisa entender muitas coisas, né? Para poder fazer a vontade de Deus. Porque existe uma hierarquia, né? E às vezes a gente se perde nessa hierarquia. Né? Primeiro as coisas, primeiro aquilo que eu tenho que fazer, depois as pessoas, depois Deus. Né? Por último, se der tempo, é Deus. E eu vi nos olhos dessa mulher que ela estava agradecida, sabe? No primeiro momento ela não entendeu muito, né? Vai para sua casa, não é hora de você assumir nada. Você precisa viver aquilo que Deus te chama, é a sua família, é a sua casa, cuidar do seu esposo, né? Ela reagiu de forma assim, às vezes, né? Não quis, mas ela viveu. Eu falei, você vai viver para você experimentar aquilo que Deus quer de você. Sim. E aí, quando ela veio agradecer, eu entendi, sabe? Que Deus queria. Então, assim, a missão, ela é muito mais, quando a gente entende, ela sobrepõe, né, a nossa vida. Igual a palavra de Deus diz, né, que as coisas de Deus, elas estão acima de nós, né, acima das nossas vontades, do nosso conhecimento. Não, e a gente vai colhendo, depois que o tempo passa, vendo essas lembranças, essas coisas boas, né, que você foi fazendo, que você está fazendo agora com eles pequenos. Igual anteontem eu fui para casa da Aline e ela falou, mamãe, faz um angu para as meninas jantarem e faz um mingau de maisena para gente, para elas. Aí eu fiz o angu, fiz o mingau de maisena, né? Aí as meninas comeram angu. Nossa, gente, angu puro, assim. Porque eu dei uma temperada com uma banha de porco, ficou uma delícia, né? Aí elas comeram lá. A Aline foi comer o mingau, Diguinho, ela falou assim, nossa, me lembrei quando eu era criança e a senhora colocava filme em dia de chuva e fazia mingau pra gente. Ela tem 28 anos. Quando ela tinha 6, 7 anos, ela lembrou. Então, assim, quando a gente pede, se permite Deus cuidar, um dia, né, os filhos voltam igual, né, o filho do Diguinho vai falar assim, pai, me lembro daquele tempo que o senhor fazia isso. Porque foi feito com Deus, Senhor, me ensina a ser pai, me ensina a ser mãe, me ajuda, né? E ele vai tecendo essa coisa boa que o filho depois vai retomando e você vai vendo ele fazendo com o filho dele. Quantas coisas eu vejo as minhas filhas fazendo, contar histórias. Antes de dormir, eu botava eles todos ali. Agora eu vou contar uma história, mas antes vamos fazer oração. A gente fazia oração. Eu ia contando história, às vezes estava todo mundo dormindo já e eu terminava o livro, contando história e ele estava dormindo. Aí eu terminava. E são, assim, situações que eu vejo hoje, elas gostam de ter livros, os filhos, sabe? De contar histórias. Então, como Deus vai cuidando, né, para a gente ter essas respostas. Deu certo, você contou comigo, né? Deu certo, igual você foi assim, foi assim na sua casa com a sua mãe e passou isso para essa senhora, né? Que de repente dá ser sua mãe. Então,
quando a gente serve para Deus, ele ajuda a gente a ajudar pessoas que a gente nem imagina. E eu vejo isso, né? Qual outra história assim que você vê que foi significativo e teve essa resposta de Deus, assim, Senhor? É porque você contou uma história anterior que você, será que eu estou certo, né? Perguntou para outra pessoa. Essa história dessa senhora, qual outra história assim que você percebe que até hoje você acompanha a pessoa, a mulher, e que sua vida é diferença na vida dela porque você ouviu esse chamado de Deus? Uhum. Assim, na verdade, essas histórias vão vindo, né, na minha cabeça, de pessoas que a gente vai conversando e atendendo. Mas, assim, outra coisa também que eu atendo quando eu converso, né, com muitas pessoas, com muitas mães, que às vezes acha que precisa dar conta de tudo, né? E fica naquele desespero, não consigo nada, eu estou em desordem, tudo. E a gente, na conversa, né, com essas pessoas, a gente vai fazendo com que elas entendam que existe uma ordem, né? E ela é tão simples, tão natural, mas existe uma ordem que a mãe, primeiro, ela precisa seguir para poder conseguir todas as outras coisas, né? Que é a sua vida espiritual. A gente precisa buscar uma vida espiritual, uma intimidade com Deus para conseguir todas as outras coisas. E aí eu faço com que nessas partilhas, né, com essas meninas, com essas mulheres, para que elas entendam isso, né? Porque às vezes elas olham para mim e falam: Lurdinha, como que você dá conta? 4 crianças em casa, você ainda consegue rezar, você ainda consegue sair, ir para a comunidade, ir para as missões. E eles ficam assim, me perguntando, né? Esses dias a gente foi nas férias para a praia, levou as 4 crianças. Você não deixou ninguém para trás, ninguém afogou. E quem disse que ninguém afogou, né? Então, assim, como eu consigo isso, né? E aí a gente vai partilhando. Eu falo, gente, não é assim mágica, né? Eu tenho meus perrengues, meu Deus do céu, quem é que não tem, né? Tem as dificuldades. Mas eu entendi que era a primeira coisa, a Lurdinha precisava ter uma intimidade com Deus, sabe? Eu precisava ter um caminho com Deus. E aí, tendo um caminho com Deus, eu vou entendendo que as outras coisas são acréscimos. Às vezes eu tô aqui em casa, eu vejo a minha casa precisando de ser arrumada, ser limpa, mas eu olho para os meus filhos, às vezes eu preciso cortar uma unha, eu preciso sentar eles no sofá e explicar alguma coisa, sabe? E essas coisas depois são organizadas, são arrumadas, porque existe uma hierarquia e ela precisa ser vivida. Você falando aí da sua filha com o mingau, o Rafael, às vezes ele olha para o tempo e fala: Mamãe, o tempo fechou, já é dia de chocolate quente, hein? Porque ele já sabe quando faz frio, né? Eu faço chocolate quente para eles, a gente se reúne na sala e tudo, e eles entendem isso. Então, assim, eles já vão criando esse hábito, né? Essas memórias dentro deles. E quando eu partilho com essas mulheres, eu vou justamente partilhando essas coisas corriqueiras da vida, né? Daquilo que acontece em casa, daquilo que também é igual. Esses dias eu recebi uma mensagem: Virginia, eu vou sair correndo na rua, desesperada, doida, porque eu não sei como é que eu faço, né? Eu tenho os 2 filhos e eu, assim, eu não sei, é um que chora, é um que não sei o quê, um que tá doente o tempo inteiro. E daí eu fui partilhar, né? Falar que também as crianças adoecem, né? Também é difícil. Falei, olha, aqui também as crianças choram muito, mas como que tá a sua vida com Deus? Ah, mas eu não consigo rezar, não. Não consigo rezar, não tem tempo, eu acordo. Falei assim, por isso, sabe? A desordem, ela começa aí. Não é assim ter 1 hora de oração meditando, né, lá no quarto, sem ninguém atrapalhar, não é isso. Mas se as crianças levantam 7, então eu vou acordar 6 horas, 6h30, vou fazer minha oração. É isso, é simples. As pessoas criam na cabeça delas algo assim grandioso. Meu Deus, eu não consigo. Consegue. Você consegue. Se você, como é que fala? Se você se sujeitar a isso, se você fizer um esforço. Ah, quando à noite eu estou muito cansada, né? Mas você pode parar 20 minutos, 15 minutos. Às vezes aqui em casa, quando o bicho pega mesmo, eu entro no meu quarto caladinha, fecho a porta, dou uma respirada, eu falo, Senhor, me ajuda, que a sua misericórdia me ajuda. Aí eu saio tranquila, sabe? Sim. Bastou uma respirada. Então, assim,
é um esforço de cada dia. Sim. Sabe? Não é fácil. E aí, esses dias eu conversava com uma amiga minha, eu falava assim, gente, dá vontade de gritar para o mundo, né? Com um megafone, assim, naqueles carros de som, falando assim, mães, realmente não é fácil, mas é possível. Porque às vezes a mãe romantiza as coisas, né? O filho não pode chorar, o filho não pode machucar, ele não pode esperar, eu tenho que servir ele a todo momento, tudo sim, nós estamos aqui para isso, mas existe também uma hora, eles vão chorar, gente, eles vão machucar, eles vão cair. A gente tem que ter essa tranquilidade, senão a gente não consegue viver. A gente Sim. sabe, entra em pânico, porque aí as crianças vão. Tem dia que agora eu estou com os 3 na escola. E aí eu só tô com a Kiara em casa. Quando eles chegam da escola, parecendo que abriu a porteira, assim, sabe? De uma roça. E saiu aquela boiada desesperada, sem saber por onde. E aí meu esposo trabalha à noite também, que ele é professor. Aí ele trabalha durante o dia e tem 3 dias na semana que ele trabalha à noite. E aí a mãe, geralmente, não sei se você vai falar, a mãe, geralmente, quando o pai bate na porta, já tá com a criança lá na porta para entregar, para ajudar. Então, nesses dias que ele trabalha à noite, não tem como, né? Tem que ser a gente. E tem dia que os meninos chegam, meu Deus do céu, derrubando a casa. Mãe do céu, e isso, eles sobem, eles fazem aquela bagunça, e eles pulam e tudo. E eu fico no sofá sentada olhando, sabe, para eles. Eu penso, meu Deus, de onde saiu? Né? Será que aconteceu? O que comeu de diferente? Não estou entendendo. E aí a gente senta, às vezes eu entro, né, com eles, coloco uma música, vamos dançar junto e tudo. E assim, a gente vai deixando a vida leve, sabe? Esses dias eu conversava com uma amiga minha, ela falava, Luzinha, você acredita que quando, nessa homenagem das mães, quando perguntou para a minha filha como que você via sua mãe, ela falou que me via só brava. Eu era a mãe mais brava do mundo. Luzinha, eu fiquei pensando, né? Como eu tô dentro de casa, eu falei, tá vendo? Às vezes é hora de pensar mesmo, né? De refletir. Falei, às vezes a gente quer ficar só brava mesmo, que a casa tá bagunçada, os meninos derramam suco, derramam comida, derramam isso. A gente quer ficar só brava, mas a gente tem que entender, gente, isso vai passar, sabe? Os meninos não vão ser crianças para sempre. Você já tem os seus grandes, né? Sim. Viu o que passou? A casa hoje já é organizada, né? A comida já é toda guardadinha. Assim, são Sim. fases e vai São passar. fases. Né? Então, Eu lembrei, você falando aí, eu lembrei que a Mônica, sobre a oração, né? A Mônica fala muito para a gente. Esses dias até mandei para ela que eu achei uma mensagem e falei que é a cara dela, que ela fala para a gente. Ela fala assim, que as orações feitas durante o lavar de louças, ao mexer do arroz, no varrer do chão, sobrevivem a tudo. Né? Ela fala muito para a gente que as pessoas não entendem também, lógico, tem que ter os momentos meditar, de estar, né, o seu, mas de viver uma vida em oração, né? Igual você vê, os meninos chegam, eu admiro demais mãe de muitos meninos. Eu acho que são guerreiríssimas. Os meninos são ligados na tomada, né? Então você vê, chega todo mundo daquele jeito e você senta, né? E ali aquele momento de olhar, de ver, de estar tentando, é uma oração, né? Deus ele recebe toda essa luta diária de mãe como uma oração. Toda vez que eu prego, né, eu costumo dizer nas pregações que as minhas maiores inspirações foram quando eu estava arrumando a casa, sabe? Lavando as louças, limpando a casa, e eu fico, meu Deus, porque nesses momentos eu também uso para rezar, sabe? Às vezes eu coloco uma música, né? Aí, às vezes eu paro a vasilha ali, levanto os braços, né? Aquela pessoa carismática mesmo, assim, e vou rezando e cantando. Então, assim, eu faço desses momentos a minha oração. E os meninos, eles vão vendo isso, sabe? Eles vão convivendo com isso. Eles vão, né, percebendo que aqui existe um jeito diferente, né? A minha mãe também, na hora que está lavando a louça, ela também, sei lá, reza, né? Escuta uma canção. Esses dias eu estava lavando vasilha e o Rafael lá no meio da sala. Eu quero ser uma mulher transformada. Falei, Rafael, meu filho, é só a mamãe que canta. Não, mamãe, eu quero ser transformado também. Falei, tá bom, meu amor. Mas assim, porque eles convivem com isso, né?
Sim. Então, assim, as maiores inspirações, eu costumo dizer, que veio nesses momentos, né? De simplicidade, de, sabe, de nada, que... Mas eu uso os momentos também, né? De manhã, acordo mais cedo para poder, né, ter uma intimidade com a palavra, que se a gente não tiver, não sobrevive a nada mesmo, sabe? Sim. A nada. Maravilha, Lourdinha. Eu acho que o assunto está muito bom, né? Puxando, né, esses testemunhos aí de alegrias, né? Qual é para você, assim, os aspectos mais gratificantes de ser mãe? Olha, acho assim que são muitos, sabe? Deixa eu ver aqui, mais gratificantes. Não sei, eu acho que quando eu olho para minha história de espera, eu percebo que tudo é gratificante, sabe? Até quando eu preciso acordar de madrugada com alguém doente, eu percebo que é gratificante para mim. Né? No dia das mães mesmo, eu levantei e eu não sabia pedir nada para mim, sabe? Só agradecer a Deus e rezar pelas mães que naquele dia viviam lutos, né? Já tinham perdido seus filhos, enfim, que estavam nos hospitais com as crianças internadas e tudo. Mas eu não sabia pedir nada, porque parece que cada dia é um agradecimento. Eu até brinco com Jesus, eu falo, Senhor, se um dia eu for santa, eu acho que eu vou ser a santa da gratidão, só agradecer. Alguém que tem dificuldade de agradecer, pede a Lourdinha que ela vai ajudar. Porque realmente, sabe, é assim, é o que você acha que é gratificante tudo, sabe? Até quando é ruim, é bom. Você, não é assim, eu não estou romantizando as coisas, mas é porque para quem viveu uma espera tão grande, sabe? E às vezes eu até pensava que não ia conseguir, né, ser mãe diante das dificuldades e tudo. E eu falava, gente, as minhas amigas todas engravidando, né? E eu nada. Então a gente tinha feito de tudo e nada. Hoje, quando eu olho para os meus filhos, que eu olho para eles, né, que eu consigo tocar, eu vejo milagres ali. E milagre, a gente precisa agradecer todos os dias, né? Não é só quando a gente não é igual os 10 leprosos, né? Que voltou só alguns para agradecer. Mas todos os dias é uma forma de agradecer, né? Então, assim, caiu, mas machucou pouco, graças a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Obrigado, Jesus, né? Muito obrigado. Então, assim, é gratificante tudo, sabe? Eu consigo entender que cada detalhe, cada dia que passa, sabe? Cada momento com eles é uma gratificação assim de Deus que eu não merecia, né? Eu falava para Jesus antes de ter o Rafa, falava, Senhor, por sua misericórdia me faz mãe. Não porque eu mereço, mas porque eu preciso. E aí, diante dessa passagem, que até, deixa eu ler aqui, de São Paulo, que fala, no entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverar na fé, no amor e na santidade, com bom senso unido à modéstia. Então, é isso aqui, sabe? Se ela perseverar, ela será salva. Por isso que, às vezes, o dia é assim, dificílimo, mas a gente precisa perseverar, né? Vai passar, o dia vai passar. E aí o outro dia já é uma nova graça de Deus, né? De fazer o sol brilhar, de fazer o dia nascer, de fazer eu estar viva para eles, né? Então, assim, é gratificante cada detalhe, sabe? Maravilha. Agora, para encerrar, né, Lourdinha? O papo tá tão bom que a gente já até passou do nosso tempo. Vamos ter que pedir parte 2. Você já deu umas dicas aí, né, para as mães, né? Mas eu queria que você deixasse aqui um conselho, né? Conselhos que você daria para as mulheres que estão se preparando para se tornar mães, né? E as que estão enfrentando o desafio da maternidade, né? Qual é o conselho que você deixa? Para as mulheres que ainda não são mães, eu digo que quanto mais intimidade com Deus antes disso, melhor é, sabe? Assim, busquem mesmo a palavra, busque a Deus o sacramento, sabe? Permita que Deus ele transforme a sua vida, né? A vida
primeiro a minha vida pessoal, para depois eu transformar a vida de outras pessoas, né? No caso dos filhos, com o meu testemunho, né? Com as minhas palavras, com os meus desejos. E para as mulheres que já são mães, às vezes de filhos, né, que já cresceram, nunca é tarde para viver algo que Deus quer, sabe? Eu gosto de dizer muito isso, nunca é tarde. Então, não sinta assim, às vezes eu escuto as pessoas falando, não, mas você fala tão bonito, se os meus filhos fossem pequenos de novo, eu poderia fazer aquilo que você faz. E falo, não, nunca é tarde, sabe? Os filhos são grandes, não importa, né? A mãe é a maior intercessora dos filhos, então a sua oração faz toda a diferença também na vida deles. Então comece a rezar agora, né? Nunca é tarde para começar. Comece a interceder, comece a se preocupar, a perguntar como que foi, como que você está. Quando a minha mãe me liga, eu fico assim, meu dia é diferente, porque eu percebo um amor, sabe, na minha mãe, assim, de perguntar como é que eu tô, e aí, como é que você tá, como é que você acordou hoje, tudo. Então, assim, uma preocupação, e essa preocupação é sinal de amor. Então, nunca é tarde para a gente mudar, né? Para as mães que têm as crianças pequenas, sempre há um jeito, né? Uma forma de encaminhar essas crianças para Deus em cada detalhe, né, da vida. Então, esse é o quê mesmo? Esse é o seu conselho. Isso é o conselho que eu deixo, sabe? Maravilha. Então, antes da gente encerrar, né? A gente tem sempre uma perguntinha para encerrar. Você conhece, né? Já participou aqui. Mas eu queria também deixar um pouco aqui a história da minha mãe, né? Bem brevemente, né? Mais um agradecimento a ela do que deixar a história dela, né? Minha mãe foi uma pessoa que sofreu muito, né? Casou muito cedo. Foi daquela que casou, que o pai deu para casar, né? Não teve aquele romantismo, né? E sim, você casa com esse. E já começou assim, no sofrimento, né? E aí enfrentou muito sofrimento com vícios, né? E, e quando eu jovem, né? Ela também enfrentou esses sofrimentos, né? Além de enfrentar os sofrimentos, eu como filho, né? Minha mãe perdeu uma filha, né? Minha irmã morreu em 2009, quando ela tinha 29 anos. E foi muito difícil para minha mãe, né? Porque ninguém espera, né? E minha mãe sempre foi de fé e aquele momento a fé balançou. E aí as coisas se afundaram mais para mim, né? E eu só tenho que agradecer a ela, né? Por hoje ter saído, né? Ter me resgatado de onde eu estava, né? Deus me libertou, Deus me deu toda a força, mas tudo através do texto da minha mãe, das novenas, das orações. Então eu não podia deixar de agradecer a ela. É isso. E agora a Faz Célia. toda a diferença. Oi? Faz toda a diferença, né? A intercessão da mãe. Sim, sim, demais. Né? Hoje, minha mãe fez uma novena, né, que é de Nossa Senhora de Pompeia, né? Não sei se vocês conhecem. E essa foi a novena que ela fez para me tirar dos vícios, né? E deu Não, e certo. assim, essa novena, ela é de quem tem fé mesmo, né? São 27 dias De pedindo, pedir 27 dias e 27 agradecendo. dias de agradecimento. E cada dia você tem que rezar o rosário. Que Sim. minha mãe fez e por graças a Deus e Nossa Senhora de Pompeia, né, eu fui liberto de muitas coisas. E hoje toda mãe, quando a gente tem aqui na comunidade de atendimento de oração, né, sempre que fala, eu dou testemunho da minha mãe, faz a novena de Nossa Senhora de Pompeia que dá certo. E é Sim. isso. Uma mãe que reza, né? É uma mãe intercessora, é tudo. E nossa, foi uma partilha, assim, maravilhosa, né? Amo muito Muito você, bom. Gordinho, a sua história de vida, a sua fé, seu jeito. Você nos lembra muito a Mônica, não é, Diguinho? É, Não né? aparenta, você parece muito a Mônica.
Se vocês fossem irmãs, não pareciam tanto. Mas é isso, mulheres de fé, né? Mulheres de Deus, Muito mães. bom, muito bom. Eu achei que eu ia ficar sobrando aqui. Eu falei um tema nada a ver assim comigo, né? Mas foi ótimo, maravilhoso. Que bom que eu Sim, participei. mas A que gente, Deus eu só abençoe tenho você, né? E é isso, Tainá tá falando para você vir visitar a gente. É ah, muito vou sim, importante. pode deixar. Muito importante. Eu que agradeço, gente. Foi lindo, assim, foi muito bom, sabe? Muito obrigada pelo convite de novo, de estar aqui com vocês. Eu fico muito agradecida, muito. Eu não tenho palavras, né, para agradecer. Eu sou apaixonada na comunidade de vocês, no carisma de vocês. Me ensina muito, muito mesmo, sabe? Cada detalhe, né, da missão de vocês é um curar também a minha missão, né? O meu carisma. É carisma curando carisma, né? Quando a gente para partilhar assim, a gente percebe o quanto Deus é generoso, né? Escutar a história de outras pessoas nos ajuda muito no nosso crescimento espiritual. Mas eu só tenho a agradecer, sabe? Pela missão de vocês, por esse projeto, né? Do podcast. E eu só tenho a agradecer mesmo a Deus pela vida de vocês e que Ele continue dando força, sabedoria, né? Para que vocês continuem esse trabalho como Deus quer. Amém. Valeu. Para a gente terminar, agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente, que participou, né, que está enviando mensagem. Tem uns amigos aqui que são especiais na minha vida, né, que sabem de toda a minha história, toda a trajetória. Com certeza, amigos de Lourdinha, de Diguinho. E a gente construiu esse podcast tão especial que tem que ter parte 2, né, Diguinho? Com certeza. Parte 2. Então, a gente quer saber, né? Qual é a sua. Diante de um mar de fidelidade que você tem, qual é a sua gota de fidelidade, né? Que você pode deixar pra gente, assim, esta gota, esta pergunta tão difícil, né, de se responder. Eu acho que não tem outra resposta, não sei, sabe? Aprender a agradecer. Eu acho que a gota de fidelidade que eu deixo hoje é aprender a agradecer nas pequenas coisas, sabe? Todos os dias. A gente precisa aprender isso, sabe? Mesmo que o dia esteja um caos, as coisas estejam desordenadas, a gente precisa parar e dizer obrigado, né, meu Deus. Então, essa é a gota que eu deixo hoje, sabe? Agradecer, só agradecer, né? E nada mais. Obrigado, Lourdinha. Maravilha. Vamos para a nossa oração final, né? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Filho, Espírito Santo. Espírito Santo, amém. Pode, pode ser na sequência que está aqui, a Lourdinha começa? Pode ser, Lourdinha? Pode. Então Pai vamos. misericórdia. Aí até perfeição, né? Isso. Primeiro estrofe. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai rogai por por nós. nós. São Tomás de Aquino, Rogai por Rogai nós. por nós.
São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz e por todos da Escola de Fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. Amém. E é isso aí. Muito obrigado, Lurdinha. Valeu mesmo. Boa noite, Obrigada. até a próxima. Valeu, Célia. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada, Lourdinha. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.